tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso 7º ano. Eu sou a professora Joyce Martins, aqui da nossa língua portuguesa, e nós vamos agora, então, conhecer o nosso objeto de conhecimento. Nesta aula, nós vamos falar sobre a reconstrução da textualidade. Detalhando isso, nós vamos conversar sobre gênero dramático, ou seja, nós vamos observar as características, aquilo que forma a textualidade de um gênero dramático, tá bom? Dentro disso, vamos falar sobre os elementos constituintes e a estrutura de uma narrativa feita para ser encenada, que é o caso do gênero dramático. Falando de rubricas, de marcação de personagem, divisão de cenas e atos e assim por diante. Certo, pessoal? Então essa é a nossa aula, esse é o nosso conteúdo, vamos para ela! Então, pessoal, a gente começa esta aula nesse cenário diferente. Observem que a professora está em um palco. Aqui atrás de mim temos cortinas. Notem que há uma iluminação especial voltada para mim, que estou aqui no centro desse palco. Esse ambiente aqui é um palco teatral. E existe um texto, um gênero textual muito específico e característico desse ambiente aqui, o teatro. Esse texto a gente chama de gênero dramático, mas antes de pensar que ele apenas existe em teatros, pensem comigo o seguinte, pessoal do 7º ano. Você, por um acaso, já assistiu a uma novela na televisão, a um filme ou ainda a algum episódio de alguma série? Sim ou não? Acredito que sim. Pelo menos um destes 3 que eu citei, você já deve ter assistido. E você já parou para pensar que toda aquela encenação feita pelos atores, todo aquele texto, aquela emoção que é transmitida, tudo aquilo foi antes escrito por alguém, pensado por alguém, e que aquilo tudo está em um texto? Isso mesmo, tanto o filme quanto a novela e a série são exemplos modernos do mesmo texto que é escrito para ser encenado aqui nos teatros, que nós chamamos de gênero dramático. Então, a princípio, parece que é uma coisa que é muito distante de mim. Não, professora, eu nunca fui ao teatro, nunca tive essa oportunidade. Porém, dentro da nossa casa, se nós pudermos ligar uma televisão ou, de repente, se tivermos acesso aí a algum dispositivo móvel com acesso à internet, a gente acaba tendo contato justamente com alguma obra encenada, algum texto que está ali nas nossas mãos e que é fruto de um texto dramático escrito anteriormente. Então vamos avançar com a nossa primeira informação em cartela? Olhem só, o que é um texto dramático em termos de definição? Olhem só o que a professora vai dizer para vocês. O texto dramático é um tipo de texto que é escrito para ser representado, ou seja, encenado. Alguém pensa uma história, porém essa história não vai ser lida por alguém na forma de um texto convencional, vamos dizer assim. Essa história vai ser contada por meio de uma representação, uma encenação. E aí, para que essa encenação aconteça, alguém escreve previamente um texto, no qual vai aparecer a marcação da cena, aquilo que as personagens vão dizer umas para as outras, se ele deve chorar, se deve rir, se deve sair correndo, se deve entrar na cena, o que ele faz durante a cena, tudo isso não é da cabeça do ator, está tudo escrito anteriormente. E esse texto que informa, que diz, que determina tudo que há de ser feito em uma representação é o que nós chamamos de texto dramático, ok, pessoal? Os textos dramáticos têm origem na Grécia Antiga, lá em torno do século VI a.C. E, em tempos atuais, são exemplos do texto dramático justamente as novelas, os filmes, as séries de TV
E também o teatro. O teatro permanece sendo uma manifestação em tempos atuais do texto dramático. E lá na época aqui, desse século VI a.C., na Grécia Antiga, o texto dramático, ele servia apenas à situação do teatro, vamos dizer assim, era onde ele acontecia. Atualmente, o teatro se modernizou, né, ganhou aí novas estruturas, novas formas de se materializar, vamos dizer assim, porém, permanece sendo uma representação do texto dramático também, tá certo, pessoal? Então, agora aqui está claro para nós que o texto dramático é todo texto escrito para ser encenado, a gente vai avançar, tá bom? Existem dois tipos principais de textos dramáticos. Um é a tragédia, e como o próprio nome sugere para nós, a tragédia vai ser justamente a situação encenada em que situações trágicas acontecem, em que há ali exemplos de emoção, vamos dizer assim, puxando mais para o lado da tristeza, mais para o lado da melancolia e assim por diante. É esse conjunto de emoções que são encenadas ali nessa situação que a gente chama de tragédia. Mas ao lado da tragédia, a gente tem um outro tipo. Pode avançar, por favor, na mesma cartela? Isso. Temos a comédia. E a comédia é aquela que vai buscar demonstrar para nós situações em que o riso está presente, né? Em que as pessoas que estão assistindo e que estão encenando estão trazendo um outro conjunto de emoções, né? Vamos dizer assim, é o riso, vamos dizer assim, a alegria vai estar mais presente. Então, notem que nos textos dramáticos a gente vai sempre observar essa dualidade principal entre os textos que vão trazer a tragédia e os que vão trazer a comédia. Ok, pessoal? Além desses dois tipos, a gente tem os autos, por exemplo. Os autos também são escritos para serem encenados. E os autos, eles trazem também, em geral, um aspecto religioso presente ali dentro da encenação. Então, por isso, por exemplo, que aquele famoso filme Alto da Compadecida se chama Alto, porque ele vai trazer esse processo de encenação e vai, em dado momento, trazer figuras religiosas para dentro do processo da encenação ali do texto e assim por diante, tá bom? O texto dramático, em termos de características, ele vai ter duas características, duas partes, vamos dizer assim, melhor definindo. Existe uma parte que a gente chama de texto principal. Texto principal. E o texto principal, a gente define como a parte do texto onde estão as falas das personagens, né? Essas falas é que vão ser representadas pelos atores, né? Então, esse é o texto principal. Ah, professora, mas não é só isso? Não, não é. Junto com o texto principal, o texto dramático tem uma outra parte que a gente chama de texto secundário ou rubricas. Olha aí, rubricas. Professora, o que é isso? Essa parte secundária é justamente a parte em que estão as indicações cênicas para que toda a ensinação efetivamente aconteça. O texto secundário é constituído pela listagem inicial das personagens. Então, quando você pega um texto dramático para ler, você vai ver que tem uma lista dos personagens no início, qual é a característica principal deles e até quem é o ator que vai efetivar aquele personagem. Tem também a indicação dos nomes das personagens e das suas falas, né? Antes de cada uma das falas. Então, conforme você vai lendo cada uma das cenas, você observa que tem lá o nome da personagem antes de aparecer a fala. A fala é o texto principal, mas o nome da personagem é o que a gente chama também de texto secundário. No texto secundário também aparecem as informações sobre a estrutura externa da peça. Qual é a divisão entre atos, cenas, quadros, enfim. No caso de um cinema, vamos dizer assim, de um filme ou de uma série, quais são as cenas, cada uma das cenas, as indicações, enfim. Aquela divisão maior
em etapas dessa encenação toda. É também parte do texto secundário as indicações sobre o cenário, como é que o cenário deve ser montado, estruturado, qual é o tipo de roupa que as personagens vestem. De repente pensem, é uma cena de época, é uma novela de época, então tem toda uma indicação especial para os personagens. Ah, não, é mais atual, é mais moderno, então personagem tal gosta de usar esse ou aquele acessório. Existem até novelas, né, em que acessórios se tornam tão característicos de uma personagem que todo mundo quer usar. Né? Vira-se uma espécie de moda momentânea enquanto aquela novela está no ar. Então essas indicações sobre o cenário e também sobre o tipo de vestimenta da personagem é parte desse texto secundário. E por fim, as indicações sobre a movimentação das personagens em palco, as atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer, a entonação que devem dar na sua voz, nas suas palavras, enfim. Notem quanta informação tem no texto secundário. Mas por que ele é chamado de secundário? Porque, vamos dizer assim, é uma parte do texto que vai trazer informações mais próprias para quem está encenando. Ao passo que o texto principal, que são as falas das personagens em si, é a parte que vai aparecer de maneira mais evidente para quem está assistindo aquela encenação, tá bom? Então, por isso tem essa divisão. Uma parte é o texto principal, que é efetivamente cada uma das falas das personagens, e todo o resto, todas as informações que estão ali ao redor, são chamadas de texto secundário. Ok, pessoal? Então, agora que a gente sabe que existe essa divisão, mas para ficar mais claro para vocês, eu peço que vocês assistam agora uma breve encenação que nós preparamos para vocês. Essa encenação, gente, é de uma peça teatral que foi escrita há muitos anos, lá na época assim, do humanismo. Pensem assim, lá em 1500, faz tempo. A gente adaptou um pouco a linguagem, tá bom? Claro, para ficar mais entendível para vocês. E vocês vão assistir essa dinâmica. Imaginem o seguinte, um homem de posses, um homem rico, um fidalgo, alguém de muitas posses, morre. E aí, lá no pós-vida, ele vai estar diante de duas barcas. Uma barca que vai para o céu, uma barca que vai para o inferno. E ali ele passa por um breve julgamento para definir para qual das barcas ele vai. Então, vocês vão assistir a essa encenação. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre essa situação do texto dramático, tá bom? Atentos aí, assistam agora. Esta barca para onde vai? Vai para a Ilha Perdida e há de partir logo. E para lá vai o senhor? Sou o senhor a vosso serviço. Parece-me isso um cortiço. Por que haver de de fora? Pois bem, por que terra passais? Para o inferno, senhor? Uma terra sem sabor. O quê? Mas também disso zombais? E que passageiros achais para tal embarcação? Vejo-vos eu em feição para ir no nosso cais. Eu não. Em que esperas ter salvação? Deixei quem reza sempre por minha vida. Quem reze sempre por ti? Tu, que viveste a teu prazer, pensas que tens salvação? Embarcai agora! Embarcai! Vou acomodar a tua cadeira, assim como fiz com a de teu pai. O quê? O quê? O quê? Meu pai está lá. Embarcai depressa! Em vida escolheste o luxo e a tirania. Não há aqui outro navio. Mereces apenas este. Não! Para outra barca me vou. Ou da barca, para onde is? Ô barqueiro, não me ouvis? Respondei-me. Oh, por Deus, perdido estou. Logo eu que em vida fui bom. Que quereis? Que me digais se esta é a barca do paraíso. Sim. Que desejais? Que me deixais embarcar. Sou fidalgo de solar. É bom que me recolhais. Não se embarca, tirania, nesta barca divinal. Não sei por que negas a entrada à minha senhoria. Para a vossa vaidade, muito pequena essa barca. Para senhor de bom nome, não há aqui mais cortesia. Levai-me desta ribeira. Não entrará
entrarás neste navio. Aquele ali vai mais vazio. Ali a cadeira entrará, o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. Ireis ali mais espaçoso, vossa arrogante senhoria, a pensar na vossa tirania contra o povo pobre e queixoso. E por que não fostes generoso, desprezastes os pequenos e fostes arrogante? Vamos, vamos, deixe. Então, gente, toda essa encenação que vocês assistiram aí, ela foi feita a partir de um texto dramático que foi previamente escrito. Como eu falei para vocês, esse texto Alto da Barca do Inferno foi escrito por Gil Vicente lá pelos idos de 1500, então faz bastante tempo, tá, gente? Estou colocando aqui 1500 arredondando, tá bom? Para vocês terem essa ideia de tempo. E a gente atualizou um pouco esse texto para ficar um pouco mais entendível para nós em linguagem atual. E é claro também que não está o texto todo, está um fragmento para que vocês pudessem observar. Nesse texto, no original, várias outras figuras, né, sociais vão aparecendo, vão chegando aí nessa situação para saber se vão na barca do inferno ou na barca do céu depois de terem morrido, né? Mas, tendo feito esse comentário, vamos então atentar. Aqui, agora a gente tem justamente o texto dramático que a gente adaptou para gravar e ensinar para vocês, essa versão pequena do Alto da Barca do Inferno. Então, comecemos pelo título. Eu falei lá para vocês, né, que existem aqueles tipos principais, né, o drama e a comédia. Aliás, a tragédia e a comédia. E aí eu falei também do alto, né, que é justamente a encenação em que em dado momento figuras aí religiosas podem aparecer. A gente viu ali o anjo, né, então a figura religiosa está presente. E aí, notem que aqui, sempre que aparecer um texto em azul, é o texto secundário, tá bom, gente? Então, já após o título, Alto da Barca do Inferno, temos as personagens, os nomes, né, das personagens e dos atores que os executaram. Então, note que já está em azul, ou seja, isso é texto secundário, tá bom? Então, a gente tem ali o anjo, o diabo e o fidalgo, e o nome dos professores que tão gentilmente fizeram a encenação para nós, tá bom? Os nomes deles, então isso constitui para nós texto secundário. Faz parte do texto dramático, mas efetivamente quando você assiste a isso, assiste a encenação, você não sabe qual o nome do ator que fez o anjo, qual é o nome do ator que fez o fidalgo e assim por diante, tá bom? Seguindo, logo após o nome das personagens, dos atores que os encenam, a gente vai então agora para o ato 1. Ou seja, esse texto, essa encenação toda é feita a partir de atos, né? É dividida ali em atos. E antes de iniciar vamos dizer assim, a dinâmica entre os atores, tem uma descrição. Essa descrição também não aparece para nós que assistimos aquela encenação. Então, também vai ser um texto secundário. Olhem aqui. Após a morte do corpo físico, um fidalgo se encontra em situação na qual é julgado pelos atos cometidos em vida. O resultado desse julgamento definirá se o fidalgo merece embarcar na barca que vai para o céu ou se tem assento reservado na barca para o inferno. Então, essa descrição aqui serve para quem lê o texto da Barca do Inferno ali, né? Ou para quem vai encenar, para quem vai produzir, para quem vai fazer a montagem. Mas a gente que assiste não tem acesso a essa descrição do ato em si, tá bom, gente? Então, notem que está em azul e também vai ser um texto secundário. Passando adiante, após a descrição do primeiro ato, então efetivamente começa a dinâmica entre as personagens. Olhem aí, notem que o nome das personagens está em azul também, é texto secundário. E aí, finalmente, aparecem as falas das personagens. E aí, as falas das personagens é texto principal, tá bom? Então, olhem aí, fidalgo, esta barca para onde vai? E aí o diabo responde, vai para a ilha perdida e há de partir logo. E aí Fidalgo responde,
E para lá vai a senhora? Notem que em momento nenhum as personagens ficam ali dizendo os seus nomes. Não, eles dizem apenas as falas, a parte do texto principal. Essa marcação com os nomes das personagens serve para que eles saibam quem fala e quando fala. Mas a gente efetivamente só enxerga, só assiste, né, vamos dizer assim, a parte em que eles estão dizendo as suas falas e encenando as emoções a partir delas. Seguindo adiante, eles seguem, né, na sua dinâmica entre si. Sou uma senhora a vosso serviço? Parece-me isto um cortiço. Por quê? A vedes daí de fora. E aí segue, vamos à próxima tela. O fidalgo vai e diz, pois sim, e por que terra passais? O diabo diz, para o inferno, Senhor. Notem que nesse trecho ali, a gente colocou reticências. Por quê? Porque é essa parte que a gente enfatizou. E notem que aqui eu sempre fiz questão de mostrar para vocês que é essa parte em que está acontecendo a encenação, né? Entre a personagem fidalgo e a personagem diabo. E aqui o texto original é do Gil Vicente, a adaptação do nosso colega professor Denilson Saturnino, que vocês conhecem bem aqui do nosso módulo de língua portuguesa, não é? E aí a gente segue observando mais características do texto. Olhem só. Notem que agora temos uma outra informação em azul, mais um texto secundário. E o texto diz o seguinte, o fidalgo se dirige a outra embarcação, na qual avista outro ser com o qual inicia a negociação. Esse trecho aqui, você não leu isso, você não ouviu nenhuma das personagens dizendo isso daqui, nenhuma voz de narrador dizendo essa informação aqui. Entretanto, você pode assistir ao momento em que o fidalgo executa essa ação aqui, né? Ele sai de perto ali do diabo e vai tentar negociar porque ele quer ir para outra barca, uma barca melhor. Ele vai literalmente negociar com a outra personagem que é o anjo, correto? Isso aqui também é um texto secundário, é uma marcação cênica que mostra a movimentação das personagens e como eles devem proceder ali no momento. De novo, você ouviu isso aqui? Você leu isso aqui? Não. Entretanto, isso aqui é de extrema importância para o processo, como a encenação vai acontecendo. E precisa ter essas muitas informações ao longo do texto dramático para que as personagens possam efetivamente executar as suas ações e executar os seus processos dentro ali do texto dramático. E agora começa a negociação entre o fidalgo e o anjo, correto? Seguindo adiante, a gente tem um outro trecho. E aí, novamente, ao iniciar a fala das personagens efetivamente negociando entre si, a gente observa de novo, fidalgo, o nome dele e a fala. A fala dele é texto principal, por isso que a gente destacou aqui na cor preta. Ó da barca, para onde is? Ó barqueiros, não me ouvis? Respondei-me, olá, ó. E aí, logo após a fala do fidalgo, a gente vê uma outra informação cênica, um outro texto secundário. O anjo o ignora. E realmente é o que acontece. Se vocês se recordam, durante a encenação, o anjo vai e faz bem assim, vira de costas. Ele não está nem aí, porque é o que ele deve fazer de acordo com a informação cênica do texto, do texto dramático. Ele deve ignorar o fidalgo. Mas como o fidalgo insiste, né, vamos passar adiante. Aí, efetivamente, a gente tem aqui um momento em que vai haver a interação entre o fidalgo e o anjo. E aí, de novo, o nome das personagens é texto secundário, por isso está em azul, e as falas deles são textos principais, por isso estão na cor preta aqui. Então, o fidalgo insiste e vai e diz, por Deus, perdido estou, logo eu que em vida fui bom. E o anjo vai e diz, que quereis? Né? Você sabe que você não foi bom, não. O que você quer aqui? Né? E aí o fidalgo vai, que me digais se esta é a barca do paraíso. Pode seguir? Continua aí a interação entre as personagens, né? O anjo vai e diz, sim, o que desejais? E aí ele diz, que me deixeis embarcar, sou um fidalgo de solar, é bom que me recolhais. E aí o anjo é categórico. Pode passar adiante, por favor? Não se embarca a tirania nesta barca divinal. E assim ele vai e diz, não tem lugar para você, pode ficar aí conformado que o seu lugar não é aqui.
seguindo adiante, para a gente finalizar essa nossa análise desse texto, um momento final que está aqui recuperado nessa imagem. A gente vê de novo uma informação cênica. O diabo se reaproxima do fidalgo e vai e dá o seu texto, que é o que encerra essa adaptação que nós fizemos aqui. Vamos, deixe de conversa. E aí ele leva embora, não é? Então notem, novamente, esse momento da reaproximação, você assistiu, você acompanhou, você viu. Mas alguém disse essa informação do texto? Alguma personagem, alguma voz de narrador disse isso? Não. Isso chega para nós por meio da dinâmica, da atuação que as personagens fazem. Mas a gente não lê isso aqui. É um texto secundário importante para a marcação e para a dinâmica do texto. Porém, o que a gente observa é que a gente realmente só tem acesso de maneira mais evidente ao texto principal, que são as falas das personagens, né? Todo o restante, que é extremamente importante para a dinâmica da encenação, a gente chama de texto secundário, porque efetivamente a gente não tem contato com essa parte do texto. Ok, pessoal? Então, agora que a gente finalizou essa análise, a gente vai avançar, porque a gente ainda tem alguns elementos a frisar. Vamos adiante? Então, olhem só. O texto dramático, gente, é um texto que a gente não pode esquecer que ele é escrito para ser encenado, sim, mas ele ainda assim conta para nós uma história, né? Então, se a gente não pode perder isso de vista, que ele vai contar para nós uma história, então alguns elementos que são próprios de narrativas vão aparecer também. Então, por exemplo, existem personagens. Temos o protagonista, né? O protagonista, aquele central, que é, vamos dizer assim, o ponto a partir do qual toda a dinâmica da narrativa acontece, né? Então, ele é o protagonista, e ali, junto com o protagonista, a gente pode até definir, né? Tem um protagonista e tem aquele que se opõe a ele, que é o antagonista, mas os dois são muito centrais na história, né? Além do protagonista, tem o secundário, que é um personagem que está ali presente, mas ele não tem tanta evidência assim na narrativa, né, na história que está sendo encenada, então ele é um secundário. E existem os figurantes que estão ali fazendo número, mas que efetivamente não tem espaço ainda de destaque na história. Além das personagens, a gente tem que observar o espaço. As narrativas, né, dramáticas, elas também têm ali um espaço no qual a história se desenrola, o espaço no qual a história acontece. Então, é importante observar o lugar em que a encenação acontece. No caso do nosso exemplo, a gente viu que a história acontece ali à beira, né, ali daquela ribeira, como diz a personagem Fidalgo, né, onde estão as barcas, uma que vai para o céu, outra que vai para o inferno, mas o lugar onde se desenrola tudo é ali, na ribeira, né? E há também a situação do lugar aludido. No caso do nosso exemplo, a gente viu que eles aludem ao céu, ao paraíso e também ao inferno, né? Então, esses lugares são aludidos no nosso texto dramático, mas efetivamente eles não são ali, não aparecem efetivamente, eles são aludidos pelas personagens. Volta a cartela no ar, por favor. A gente tem também o tempo. O tempo, ou seja, a duração da representação do palco é um dos tempos que a gente tem que levar em conta ao ler e ao analisar um texto dramático, mas tem também o tempo que é retratado na história, porque às vezes, né, a encenação dura um todo de 1 hora, por exemplo, mas é uma encenação que busca representar uma narrativa que abarca ali 10 anos da história de uma pessoa, né? Então, cada ato vai trazer uma parte da história. Então, notem que existem esses dois tempos aí que a gente tem que observar. O tempo efetivo, que dura a encenação, e o tempo que essa encenação representa. Então, viram? O texto dramático, ele é escrito sim para ser encenado, mas ele é ainda um texto que conta uma história para nós, ainda que não da narrativa tradicional, ele vai ser representado. Então, tem elementos ali, tem as personagens, tem um tempo, tem um espaço, que a gente precisa ficar de olho neles, tá bom? E para finalizar essa aula sobre texto dramático, olhem só, os textos dramáticos, eles podem ser escritos para algumas intenções, tá bom, gente? Que intenções seriam essas? Olhem só, a gente tem a intenção moralizadora. Intenção moralizadora porque alguns textos dramáticos querem justamente nos ensinar a distinguir
coisas boas de coisas ruins, né? Aquilo que é bacana, aquilo que é bom de nós fazermos e aquilo que deve ser evitado. Então, seria a distinção entre o bem e o mal, tá bom? Tem também uma intenção que é a intenção mais lúdica, ou há quem chame de evasão, que é justamente quando a gente assiste algo para se entreter, para se divertir, para rir, para esquecer dos nossos problemas. A gente quer tão exclusivamente se entreter, né? Não quer ali naquele momento pensar, refletir, ser crítico, não. O objetivo ali, o meu objetivo ao assistir e o objetivo de quem escreveu é esse, o da ludicidade, o da evasão, o do entretenimento. Essa é uma das intenções muito presentes nos textos dramáticos, né? Quem nunca assistiu uma série, um capítulo de novela e notou ali que existiam cenas que queriam literalmente nos fazer rir, nos entreter. E é isso mesmo, é uma das intenções dos textos dramáticos, o entretenimento. Voltando à Cartela no Ar, existe a intenção crítica, e aí sim, existem textos dramáticos, existem encenações que querem nos fazer refletir e ter uma opinião sobre algo em relação à nossa sociedade, a sociedade de algum tempo específico, né? Então, nesses casos, sim, quem escreveu essa encenação quer fazer refletir, quer criar a intenção crítica das pessoas. É diferente da intenção número 2, que é o do entreter, o do divertir e assim por diante. E, por fim, existe a intenção didática, que é a de transmitir algum tipo de ensinamento. Então, há textos dramáticos, há encenações que são escritas para ensinar algo de maneira didática, ensinar costumes sociais, ensinar modos e assim por diante. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre texto dramático, na qual nós falamos sobre características dos textos, fizemos definições, apresentamos um exemplo e ainda fizemos esse processo de entender as intenções de um texto dramático, certo?